Se não fosse a ajuda dele, a visão, o direcionamento, provavelmente a gente não estaria onde a gente está hoje. Sou o Daniel Martarello, tenho 34 anos, sou sócio fundador aqui da D Martarello Joias. Oi, eu sou a Gabi Martarello, eu tenho 33 anos e sou sócia fundadora da D Martarello Joias. Eu sou a Milena, eu sou sócia aqui da empresa D Martarello. Eu gosto muito de coisas artesanais, né? Peças feitas artesanalmente. E foi dessa paixão que eu tenho que surgiu a ideia de montar a empresa. A gente criou a D Martarello com o objetivo de eternizar momentos e principalmente momentos relacionados à família e a conquistas das pessoas. Então, a gente conta histórias pelas joias, a gente escreve ali datas de nascimentos, de casamentos, coisas relevantes que as pessoas querem eternizar e na joia. São muitos sentimentos envolvidos no nosso trabalho, né? Tanto nossos quanto dos nossos clientes. Na minha família, eu não venho de uma família que empreende, eu sempre trabalhei CLT. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhando CLT. E quando eu comecei a desenvolver várias atividades ao longo da vida, eu comecei a ter o desejo de empreender em algo. E daí que surgiu a ideia de a gente montar a empresa, como eu já tinha experiência adquirida fazendo artesanato, né, que eu aprendi nas ruas. Eu pensei em começar a fazer joias, porém, o ramo de joias é muito fechado. Não tem muito acesso, né? As pessoas elas não abrem muito para novos entrarem. Então meio que eu tive que ir aprendendo meio autodidata essa profissão e assim surgiu a ideia de começar a ter um ateliê que pudesse levar peças personalizadas para as pessoas. Porque como eu tive uma infância turbulenta, meu pai é alcoólatra, então no artesanato eu comecei a desenvolver, né, essa paixão pela arte e também era algo que me acalmava. Então foi assim que eu comecei. Algumas pessoas na rua mesmo iam me ensinando a fazer novos modelos de pontos, de trançados, entre outras técnicas, né, que eu aprendi de usar as mãos e os alicates ali para moldar os fios e linhas. E daí foi desenvolvendo essa paixão que eu comecei. Eu fiquei mais ou menos trabalhando, né? Às vezes eu falo trabalhando, as pessoas até dão uma risada, mas quem fica na rua fazendo artesanato trabalha. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, né, nessa atividade. Antes de trabalhar com joias, desde criança eu era uma mini empreendedora. Então eu vendia desenho na escola, na 2ª série, eu fazia uns desenhos e vendia cartãozinho. E eu já vendi trufa na faculdade. E eu sempre, assim, ficava pensando uma maneira de empreender. Antes de trabalhar na D Martarello, eu trabalhava com música, eu dava aula. No caso, era de violão. Era algo que eu gostava muito, só que também tinha uma vibe artística envolvida, né? Sou sócio, né, da minha esposa Gabriela e da minha cunhada Milena. E a ideia de trabalhar em família é um sonho que eu sempre tive. Logo quando eu conheci a Gabi, que eu já conheci numa fase da minha vida que eu já tinha deixado, né, de ser hippie, já estava com outros objetivos, né, que a empresa eu comecei antes de conhecer ela, a D Martarello. E nesse período, quando a gente começou a namorar, a gente meio que pensou até em trabalhar com isso, mas ela trabalhava. E daí, quando estava bem próximo do nosso casamento, eu deixei o meu emprego formal, eu trabalhava CLT, e a gente foi trabalhar só na D Martarello. Só que ela continuava trabalhando em CLT, no emprego, e eu ficava na empresa, só que não rendia muito, porque dependia muito da parte local ali, né, das pessoas que estavam na localidade. Então ela teve a ideia de a gente poder começar a usar o Facebook. Na época era algo novo fazer vendas pelo Facebook, estava começando isso ainda, a gente teve essa ideia e ela que montou toda essa parte estratégica por trás disso, né? Eu até na época era contra trabalhar com internet, eu achava que não ia virar nada e hoje é o fundamental da nossa empresa, né? Quando eu procurei ajuda do e-commerce na prática, a gente sentia muita necessidade de conversar com quem estava fazendo para aprender. A gente estava numa fase que a gente precisava fazer uma mudança na empresa e eu estava me sentindo que eu precisava mudar, precisava fazer alguma coisa diferente na minha vida, senão não ia dar para dar continuidade naquele sonho que eu tinha de empreender, porque eu acho que a grande dificuldade do empreendedor é que às vezes ele é especialista no que ele faz. Por exemplo, fazer joias. Eu sei fazer joias, mas como fazer a gestão do negócio, que é a parte muito difícil, que a gente sentia necessidade que precisava dessa ajuda. Foi aí que a gente decidiu pegar parte do lucro da empresa ali, todo o lucro, na verdade, né, que a gente tinha conseguido naquele ano, e investir no curso
com eles, né, para dar início a essa nova etapa da nossa vida. A gente ficou assim, um pouquinho receoso, né? A gente até demorou um pouco analisando, mas será que vale a pena? Mas a gente falou assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa diferente e não adianta a gente ficar só se contentando com vídeos no YouTube. Vamos fazer um negócio sério, porque a nossa empresa é séria, isso é nosso sonho, a nossa vida, então a gente tem que investir. Então assim, só essa mudança na nossa cabeça, essa tomada de decisão, meio que já deu um outro ar para a empresa, porque a gente falou assim, não, agora eu gastei, eu tenho que fazer dar certo isso. E eu achei que foi assim, fundamental pra gente, do que era uma empresa que estava ali há anos, engatinhando, a gente fazendo o nosso melhor, mas fez a gente subir e alçar voos que a gente nunca imaginou. O curso E-Commerce na Prática, ele veio num momento de mudança pra gente aqui, né? Nós estávamos decididos a transformar aquele ateliê familiar em algo maior, mais robusto, com mais colaboradores. Então, esse curso, ele veio numa época muito boa, porque pôde nos capacitar. Nenhum de nós tínhamos contato com empreendedores, de fato, e não viemos também de uma família de empreendedores e não tínhamos estudado. Por exemplo, eu nunca havia feito um curso de administração ou algo relacionado a isso. A gente poderia comprar ou pagar conta ou comprar qualquer outra coisa, mas não ia retornar para a empresa. Então a gente preferiu reinvestir na empresa e reinvestir em conhecimento, né? Então elas toparam e foi muito bom, porque daquele momento que a gente comprou, a gente já começou a pensar de maneira diferente. O ato de você pagar o curso já fez uma diferença, foi tipo day one, assim, pra gente, né? Falou, poxa, agora a gente comprou, a gente tem que começar a pensar diferente. As maiores dificuldades que a gente enfrentou aqui na área de finanças da empresa foi não ter conhecimento nenhum de finanças, né? Eu tinha um conhecimento bem básico, tanto eu como meus sócios, eu fazia lá, tipo, entrada e saída. Compramos e vendemos. Mas fora isso, a gente não tinha expertise de como fazer toda essa parte que hoje entendo que é muito grande e fundamental na empresa. Foi quando a gente sentiu que nós precisávamos aprender mais sobre a gestão da empresa e principalmente a área financeira. Foi daí que ele começou a ensinar a gente, né, por meio do curso, o que nós tínhamos que avaliar e quais são os pontos chaves que o empresário tem que estar atento dentro da empresa para ver se o negócio está saudável ou não e que ações tomar também. Porque a gente tem que dividir a finanças contábil com as finanças do empreendedor, o que o empreendedor precisa enxergar para o seu negócio. E como a gente não tinha essa habilidade, a gente percebeu, e com a ajuda também do curso, quais eram os pontos fundamentais para a gente começar a trabalhar. Então, quando a gente começou a enxergar o nosso negócio, olhando a matemática dele, os números, a gente conseguiu ter uma visão clara e objetiva do que a gente precisa fazer, o que a gente precisa cortar de custos, por exemplo, e isso ajudou o nosso negócio a se manter saudável. A maior transformação que a gente sente quando você coloca em prática aquilo que você aprende, né, no curso, na parte de gestão da empresa, é você ter liberdade, né? Hoje eu tenho muito mais liberdade do que eu tinha quando eu comecei a empresa. Por exemplo, como eu trabalhava muito no operacional, eu não podia deixar a empresa. Por exemplo, eu tinha que estar na banca, eu tinha que estar produzindo peça, apesar de ser algo que eu amo fazer, né, essa confecção das joias, mas se eu não estivesse lá, a empresa não continuava, né? Então eu não poderia parar. Então eu acho que a maior conquista para nós é essa, né? Poder ter a liberdade de fazer o que eu quiser agora com o meu tempo. É lógico que eu tenho as obrigações aqui, mas antes eu não tinha essa liberdade. Eu tinha que estar diretão aqui e às vezes até tarde da noite. E hoje a gente conseguiu organizar essa parte. Se você, assim como eu, é uma mulher que quer conciliar muitas coisas ao mesmo tempo, você quer conciliar uma carreira, você quer estar perto dos seus filhos o tempo todo, você não quer dar atenção para sua família também. Eu acho que empreender é um caminho maravilhoso para você alcançar e conciliar todos esses objetivos. Para mim, depois que eu comecei a empreender, o que eu achei que foi a maior transformação foi bem pessoal mesmo, eu diria. A Milena de hoje não é a mesma Milena de 5 anos atrás. Porque empreendendo, você se expõe a certas experiências, você tem que se comunicar melhor, aprender a se comunicar melhor, aprender a lidar com problemas,
Você tem que solucionar problemas, as pessoas vão te trazer os problemas e é você que vai ter que resolver. E isso vai te dando uma flexibilidade e um dinamismo muito bom. Eu poderia falar que eu consegui comprar um carro ou fazer coisas materiais, mas eu acho que essa expertise de saber empreender e aprender a lidar com essa área, eu acho que é o que mais agrega, porque eu vou levar para sempre. Mesmo que tiver um terremoto e levar minhas coisas, eu vou ter esse conhecimento comigo para sempre. Que hoje eu enxergo e gostaria de ter enxergado antes é procurar ajuda. E às vezes você não vai conseguir uma ajuda gratuita, você não vai conseguir, talvez, alguém que faça aquilo que você gostaria de aprender, talvez você vai ter que comprar um curso, você vai ter que comprar uma consultoria. Mas é isso que vai fazer a diferença entre você ter sucesso e não ter sucesso, né? É o que eu vejo hoje, né? Que eu deveria ter feito antes, que é começar a fazer essas consultorias, fazer curso, me aprimorar, não só na parte artística, que é o meu caso de confecção de joia, mas também na parte de gestão, né? Principalmente, porque todas as empresas, não importa o que você faz, a gestão, ela é a mesma para todo mundo. Se você não souber fazer a gestão, seu negócio não vai prosperar, não vai para frente. Então, principalmente, é o aprendizado, né? Procurar aprender a cada dia mais.